Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça nos nossos corações, não só neste momento em que nós estamos aqui, sobre este teto amigo e fraterno, mas em todos os momentos da nossa presente encarnação. É muita alegria para todos nós, particularmente para mim, estarmos aqui nesta noite, revendo pessoas amigas, compartilhando os ensinamentos do Mestre Jesus. A nossa reflexão nesta noite é o esquecimento das existências passadas. E nós vamos trazer reflexões que nós selecionamos para que possamos refletir com bastante cuidado na nossa vida tudo aquilo que os ensinamentos do Mestre Jesus reportam-nos para que possamos bem conduzir a nossa vida na Terra. E como nós dissemos, esquecimento das existências passadas. Certamente, todos nós aqui presentes, em algum momento da nossa existência, com certeza nos perguntamos o que é que nós fizemos, quais foram as nossas existências, como é que nós agimos e enfrentamos determinadas circunstâncias existenciais. Eu pergunto aos senhores aqui, já se fizeram essa pergunta, sim ou não? Sim. Olha, eu acredito que os desencarnados responderam primeiro que nós. Sim ou não? Sim. Agora melhorou. Com certeza já nos fizemos essas e tantas outras perguntas. Mas nós selecionamos alguns tópicos só para que a gente possa refletir sobre aquilo que é necessário ou não na nossa vida. E nós utilizamos para essa nossa reflexão essas três obras. A obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo, Estudos Espíritas, o Edivaldo Pereira Franco e Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Para que nós possamos sentir na alma e no coração a necessidade de nos aprofundarmos nessas questões, porque em 30, 40 minutos não é possível fazermos um aprofundamento maior. Então, nossa reflexão é para que nós possamos estimular-nos para buscarmos nessas fontes inesgotáveis de luz todos esses aprofundamentos para que saibamos tomar hoje as melhores decisões na nossa vida. Então, nós vemos aqui que diante, acho que como uma fase, eu trouxe também no celular para a gente poder compartilhar esses momentos. Diante de nós, então, abre-se uma nova oportunidade, uma nova chance, porque todos nós que estudamos a doutrina espírita já temos uma clareza de que não estamos aqui nesse palco do mundo pela primeira vez. Já estagiamos tantas vezes e estamos hoje no mundo de provas e expiações, sendo testemunhas do mundo de regeneração. Então, nós estamos aqui trazendo na nossa bagagem espiritual as experienciações anteriores de toda uma bagagem que nós temos conhecimento, parcialmente, porque nós não perdemos totalmente. Então, nós estamos recebendo uma página em branco nessa existência. E já escrevemos uma parte dela, porque todos nós aqui, eu já estou com mais de 70.
Então já caminhei um pedacinho mais do que os senhores que estão mais jovens aqui nessa plateia. Então já trazemos, inclusive nessa nossa presente encarnação, as experiências que vamos acumulando, melhorando, porque hoje nós somos a melhor performance do passado. Então hoje nós somos muito melhores do que aquilo que nós fomos anteriormente. Concordam? Olha, eu acho que não já está, né, Anderson? Concordam ou não? Sim. Ah, eu acho que alguns jantaram cedo. Então, nós estamos vendo aqui que essa experiência nossa, nessa existência, apresenta-nos nesse palco do mundo com muitas esperanças para que nós possamos reescrever a nossa própria história e termos essa premissa futura de um amanhã muito melhor. Então nós estamos aqui vendo que a lei suprema, ela ordena-nos que avancemos resolutamente e para que nós possamos tornar a marcha mais fácil. Olha o presente que nós recebemos. E para nos livrar de todo o peso, de tantas outras circunstâncias e situações dolorosas que certamente enfrentamos anteriormente, nós temos aqui o véu sobre o nosso passado. Isso é importantíssimo para que nós possamos recomeçar. E aí nós vemos aqui, segundo a nossa doutrina, os Espíritos vão nos dizer que retornamos à matéria para uma nova oportunidade reencarnatória. Solicitamos, olha só, nós solicitamos, porque todos nós aqui presentes, nós aqui encarnados, nossos irmãos da dimensão espiritual, ao retornarmos para uma nova existência, nós tomamos participação na nossa programação reencarnatória e nós solicitamos, olha só, solicitamos no mundo maior o esquecimento das vidas passadas, com o objetivo de superar as dificuldades que nos levaram a cometer imprudências para não reincidirmos nos mesmos erros. Então, se nós tomamos a participação, nós inferimos nessa nossa atual existência a responsabilidade desse saber, desse conhecimento, desse esquecimento partiu exatamente de nós também, porque a lei divina é justa e misericordiosa. E aí, vamos aqui ver no Livro dos Espíritos a questão 392. Olha o que Kardec pergunta aos espíritos da codificação. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E olha o que eles responderam. O homem não pode e nem deve saber tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si mesmo. Então nós estamos vendo que nosso Pai, que é de infinita bondade, justiça e misericórdia divina, nos oferece essa oportunidade do esquecimento temporário. Temporário por quê? Porque enquanto nós estamos em vigília, nós não temos acesso a esse nosso arquivo. Mas durante o sono físico, no momento da emancipação da alma, porque todas as noites nós vamos para a dimensão espiritual, que é a nossa casa.
E nesses momentos de parcialmente desprendido da matéria, nós temos acesso a esse nosso arquivo. Então, nós estamos, neste momento, revestidos dessa indumentária física para uma nova chance, para que nós possamos rever os nossos passos através do processo da reparação e aprimoramento. Paulo de Tarso, ele já dizia assim, que nós, através das nossas tendências, nós identificamos com facilidade aquilo que já fizemos. Como que nós podemos fazer isso? Nós vamos ver na sequência. Porque nós temos tendências, nós temos conhecimento, nós temos potencialidades, não é assim? Sim ou não? Vamos trocar ideia. Então, nós trazemos tudo isso. É um patrimônio do Espírito. Isso não se perde, está momentaneamente arquivado. E que nós temos acesso durante a emancipação da alma pelo sono físico. E as nossas tendências, os nossos anseios, as nossas inspirações atuais, vai demonstrar para nós aquilo que nós já fizemos. Se nós gostamos de exercer determinada função, caracteriza para nós que já exercemos essa função e que nós precisamos aprimorar. Aquelas funções que nós não gostamos, é o que Paulo dizia em suas cartas, orientando os núcleos que ele havia instituído, e ele encaminhava as cartas para dar a orientação àqueles núcleos. E as tarefas que nós não gostamos efetivamente são aquelas que nós devemos dedicar para aprimorarmos e aprendermos outras funções. Nós não fazemos assim na vida presente? Sim. Fazemos constantemente. Então, é o que diz aqui Kardec para nós. Olha o que ele vai dizer em seu comentário. Se não temos, durante a vida corpórea, uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. É o que acabamos de falar. E aí ele complementa. Vou pedir ajuda para Vera. Está remontando. Então, ele vai dizer para nós também que, entretanto, a nossa intuição, veja bem, são a reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas. Então, essa nossa intuição, ela vai trazer para nós essa reminiscência, porque nós temos tudo gravado na nossa consciência. Exatamente. É bem isso. E na questão 397, Kardec vai perguntar aos espíritos, né? Bom, por enquanto. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Então ele pergunta novamente, se nos mundos, né, onde tem uma elevação maior que a nossa, essa lembrança das existências anteriores, ela é mais efetiva? E olha o que os espíritos responderam. Sim, à medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Então nós já estamos percebendo que à medida que nós vamos avançando na trajetória da evolução espiritual, nós vamos criar condições, equilíbrio suficiente para termos acesso a
alguns dos fatos anteriores, porque olha o que ele vai complementar. Nos mundos mais evoluídos, nem todos os espíritos têm permissão para acessar suas lembranças de vidas passadas, e quando o fazem, já apresentam um relativo grau de amadurecimento. Aí nós vamos trazer para nós a seguinte pergunta. Nessa nossa encarnação, nós aqui presentes teríamos condição de suportar o nosso passado, sim ou não? Não. Todos nós temos consciência disso. Se às vezes, nesta existência mesmo, nós cometemos algum delito, aquilo permanece. Delito que eu digo é alguma falta. Não estou dizendo delito em relação a outras coisas mais graves, porque nós que já temos esse conhecimento, penso eu, que nós nos esforçamos, como diz Kardec, para culminar as nossas más inclinações, os sentimentos de desamor. Eu coloco no falar em desamor tudo aquilo que é prejudicial à nossa evolução espiritual. Então nós nos esforçamos, não é mesmo? Para que nós possamos ressignificar os sentimentos que às vezes nos acometem. Então é o que ele está dizendo para nós, que só mesmo os espíritos que estão numa faixa, num planeta mais avançado que o nosso, só quando ele tem o domínio pleno é que ele vai ter o acesso completo. As obras da série André Luiz, principalmente Libertação, Ação e Reação, trazem vários relatos. Eu até sugiro que quem ainda não leu, leia essas obras, que são de uma clareza muito grande para todos nós. E aí nós vamos ter aqui de Leon, quando ele diz assim, que a reencarnação não seria, então, uma nova oportunidade, nem um recomeço, mas um continuar da mesma situação, num emaranhado de emoções, sentimentos e experiências desequilibradas e contraditórias. Percebe que se nós tivéssemos o acesso a toda essa informação, nós não teríamos condições de conduzir a nossa vida como estamos fazendo hoje. Concordam? Porque nós estamos hoje repaginando, reiniciando. É como se aqui o computador nós tivéssemos que retomar as lições que nós estamos aqui compartilhando. Nós não teríamos que reiniciar tudo e recomeçar? Teríamos ou não? Exatamente assim é que nós devemos realmente ressignificar tudo na nossa vida. E nós temos que todos os dias fazermos, como diz lá na questão 919A, na orientação de Santo Agostinho, repassar na memória aquilo que nós realizamos neste dia. Por exemplo, nós estamos aqui, já são 20 e 25 minutos. Quando nós acordamos pela manhã até este momento, tudo aquilo que nós fizemos na hora que for nos repousar, para que nós possamos analisar à luz do conhecimento, porque todos nós já temos conhecimento. André Luiz, ele diz assim, 5 minutos de estudo do Evangelho, nós já não seremos mais a mesma pessoa. Não retornaremos a ser o mesmo. Esses 5 minutos de conhecimento do Evangelho de Jesus já nos oferece a oportunidade de repaginar a nossa vida. Então é o que Santo Agostinho diz para nós, que todos os dias nós podemos fazer essa autoanálise e retomar novamente a intenção de melhoria constante. E aí nós, seguindo aqui, ele vai dizer para nós assim, a evolução se faz internamente, de dentro para fora, e ela só pode acontecer com a renovação do sentir, do pensar, expressando-se em novas ideias,
em novas atitudes, em novos hábitos. Então, veja bem, está bem claro para nós essa lição. Por mais que a gente não aprofunde nesse mergulho, vamos dizer assim, nós já temos a clareza de tudo aquilo que precisamos fazer. E aí ele vai dizer, essa renovação só pode processar-se com o esquecimento do passado. Bênção da misericórdia, da justiça de Deus, que deu ao homem para melhorar-se a voz da consciência e as tendências instintivas que lhe são suficientes para indicar o que deve corrigir em si mesmo e continuar o seu desenvolvimento. Então, como já falamos, todos nós trazemos essa intuição, a lei divina gravada na nossa consciência, que sinaliza para nós quando cometemos algum deslize, alguma situação que nem nós mais aceitamos em realizá-los. Certamente, em algum momento da nossa existência, na convivência uns com os outros, cometemos alguns agravos. Esses agravos que eu digo não é agravamento na relação, mas vamos dizer que nós conflitamos com alguém. Nós que temos esse conhecimento, a luz começa a acender na nossa consciência, dizer assim para nós, olha, reveja esse fato, reconcilie, para que nós possamos libertar-nos daquela energia deletéria. Porque quando nós emanamos sentimento de desamor, seja de mágoa, de ressentimento, nós estamos processando um bloqueio no nosso centro de força. Porque nós somos energia, nós somos uma centelha divina, utilizando do nosso corpo intermediário, que é o corpo perispiritual, interligado à nossa indumentária física. Então, quando emanamos esse sentimento, nós estamos irradiando para cada plexo da nossa constituição física que compõe nosso sistema endócrino. Percebe? Como que nós estamos irradiando essa energia do corpo perispiritual para o corpo físico? Aí acomete-nos a doença. E aí nós vamos no médico, faz exame e não identifica. Por que não vai identificar no raio-x? Porque são doenças psicossomáticas ligadas aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Percebe o cuidado? Por isso o Evangelho de Jesus, ele vai dizer para nós, reconcilia-se com os vossos adversários enquanto estás a caminho com ele. Não é assim que o Evangelho nos orienta? Sim ou não? Sim. Percebe como nós sabemos toda a teoria e agora falta prática. É só isso que falta para nós, colocar em prática. Porque o conhecimento a gente já vem recebendo há mais de 5.000 anos. Hoje é a hora da praticidade. O conhecimento a gente já recebeu. Agora é o momento da gente executar, colocar em ação. Percebe os estudiosos aqui da ciência espírita? Todos conhecemos e sabemos a teoria. Agora o empenho, a vontade é nossa. Eu sempre gosto de mencionar, porque às vezes alguns de nós dizem assim, mas eu ainda não consigo. Consegue. Sabe por que consegue? Porque se os senhores forem lá no capítulo 19, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, sabe o que o Espírito disse? Kardec registra nesse item 12 do capítulo 19, quando ele vai tratar da fé humana e divina, esse Espírito vai dizer assim, lá no fim, só vou repetir, depois vocês conferem em casa. Ele vai afirmar assim, ele disserta todo o tema, no fim ele fala, repito, se todos os encarnados tivessem consciência
da força que em si trazem e se colocasse à vontade a serviço dessa força, faria aquilo que até hoje chamais de milagre e que nada mais é do que o desenvolvimento das potencialidades humanas. Perceberam? Só falta isso. Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos o que falta para a humanidade avançar na sua evolução, os Espíritos dizem a seguinte resposta: vontade. É só o que está faltando para nós, meus queridos irmãos de jornada. É vontade, aquela vontade férrea que nos impulsiona para a suplantação dos nossos desafios existenciais. O passado, temos aqui o véu do esquecimento. Nós estamos repaginando a nossa existência, caminhando para um novo horizonte, porque nós estamos testemunhando esse momento tão importante do planeta Terra. E cabe a nós mobilizar esse combustível para que possamos avançar. Concordam? Todos aqui concordamos, sim ou não? Sim. Acabamos de assinar um compromisso espiritual. É sério, viu? É sério isso. É um compromisso coletivo. Eu estou incluída. É um compromisso coletivo, porque eu que estou estimulando, então eu sou a primeira que tenho que me esforçar e colocar em ação esse combustível que vai nos conduzir a caminhos felizes. Então ele vai dizer para nós, aqui vamos seguir, que olha só, se desejarmos, diz aqui Kardec, se desejarmos saber um pouco mais das nossas antigas encarnações, basta observar nossas inclinações ou aptidões, e já teremos uma forte indicação do tipo de vida que levamos ou tivemos. Então está tão simples, está bem simples para nós, né? Já está aí a cartilha para a gente já identificar. E olha só, na série André Luiz, naquela obra A Vida no Mundo Espiritual, ele vai dizer assim: nem todos os problemas que precisamos superar têm origem em vidas passadas, porque às vezes a gente gosta de jogar a responsabilidade para a vida anterior, não é assim? A gente faz, a gente cria a situação, a gente encontra uma muletinha para a gente se desviar daquela situação, né? Aí ele fala assim, algumas falhas ou dívidas morais foram contraídas nessa atual existência por abusos cometidos de forma imprudente e até mesmo pueril. Nessa classificação pueril que ele coloca, eu até digo assim, arrisco em afirmar, e vamos dizer que a gente conflita com um colega de trabalho, ou um colega também aqui, companheiro da doutrina, porque isso acontece, nós estamos nesse caminho, nós não somos perfeitos, somos perfeitos na forma física, sim, porque é uma indumentária que funciona sem nós exigirmos dela. Então, nessa condição somos perfeitos, mas na condição moral ainda trazemos imperfeições. Então, nós somos perfectíveis. Estamos hoje fazendo o melhor que podemos para poder chegar à plenitude espiritual. E nessa nossa interação, às vezes nós conflitamos. Isso não é banalidade? É ou não é? O que vocês acham? É banalidade ou não? Alguns podem dizer que não, né? Mas se a gente analisar bem o Evangelho de Jesus, nós vamos perceber que sim, porque o outro vai indicar aquilo que eu preciso melhorar. Por que nós conflitamos? Por ideias diferenciadas na aceitação do outro como ele é. Não é assim?
Nós queremos que a pessoa seja como nós queremos que ela seja. Não acontece isso? Mas nós devemos nos amar e aceitar o outro como ele é. Porque ninguém muda ninguém. Muda ou não? Se nós já temos essa certeza, então não vamos mais conflitar. Vamos compreender. Por isso Jesus vai dizer para nós, se alguém te bater na face direita, ofereça a outra. Não está lá no Evangelho? Quem faz o Evangelho no lar? Quem ainda não faz, faça. Porque não só ampara e cria proteção no seu ambiente doméstico, como o bairro inteiro da sua residência é abençoado e amparado. Então, se a gente já tem, olha só, todo esse conhecimento, vamos entender definitivamente que cabe a nós o primeiro passo. Né? E aí ele vai dizer aqui para nós. Vamos seguindo aqui. Desconhecemos as vidas anteriores dos companheiros que nos cercam. E a reforma íntima se faz necessária para ressignificar a maneira como interagimos com as pessoas e com a sociedade. Ele não está dizendo que o outro que tem que fazer, está dizendo isso? Não. Quem é que tem que fazer a mudança? Percebe? Aqui os universitários do Evangelho, que é nós que temos que fazer isso. Nós é que temos que oferecer a face do perdão, da resignação, da compreensão, da vivência do amor. Por mais que esse sentimento de amor seja ainda incipiente, porque nós ainda não temos a compreensão da vivência plena desse amor. E aí, olha só, um autoconhecimento é esse olhar para dentro de nós. É aquilo que Sócrates, quando visitou o templo de Apolo, ele viu escrito lá: o homem conhece-te a ti mesmo, conhecer desvendarás o universo e o próprio homem. Por isso ele adotou essa frase para si mesmo e nós achamos que ela é uma frase socrática. Mas é porque ele viveu isso durante a sua vida toda. Mas ele viu a inscrição lá no templo de Apolo. E aí, quando nós fazemos essa viagem para a nossa intimidade, nós vamos fazer o que ele está aqui. Representa o primeiro grande passo para a renovação dos sentimentos que nos transformarão em individualidades mais livres e evoluídas. Quando a gente não quer determinado arquivo no computador, a gente faz o quê? Viu? Os universitários têm tudo na ponta da língua. Deleta, vamos deletar aquele sentimento que a gente identifica em nós e que não é positivo. Combinado? Sim ou não? Sim. Então, a partir desta noite, nós vamos estar sempre lembrando desse Evangelho de Jesus, das orientações, de todos esses grandes seres que vieram, deixaram o seu legado de amor para que nós pudéssemos Exatamente. Então, essa é a nossa reflexão nesta noite, e nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui, neste momento que eu considero como divino e sublime. Porque estamos aqui todos nós imbuídos desse sentimento de amor que emana das vibrações de cada um, para que possamos fortalecer as nossas boas intenções, varando a sombra dos próprios erros, suplantando as nossas limitações e seguindo adiante, para que um dia, não importa quando, mas nós sabemos que ao atingirmos os mundos divinos e celestes, estaremos vivendo plenamente um sentimento de amor. Não buscando no passado, mas compreendendo o presente, para que o nosso amanhã possamos colher toda
a plantação que estamos fazendo hoje, os frutos saborosos da plantação de hoje. E que a paz e o amor